Se você me acompanha já há algum tempo aqui no canal, se há de convir que eu venho alertando há muito tempo que as eleições de 2024 serão o alicerce para 2026. E agora, isso é confirmado na fala do ex-presidente Bolsonaro durante uma entrevista ao Pânico na Jovem Pan. Olha só o que o Bolsonaro falou. As eleições de 2026 são moldadas pelas de 2024, ou seja, de prefeitos e vereadores, diz Bolsonaro em entrevista à Jovem Pan. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você. Você entender a necessidade de articulação desde já com prefeitos e vereadores para criar uma estrutura forte. Estou dizendo isso porque está rolando lá a tentativa de aprovar a reforma tributária. E prefeitos e governadores também estão lá e podem, na pressão com o Lira, causar uma grande derrota ao governo Lula. Uma derrota que ele vai custar muito se recuperar se essa reforma não passar. É sobre isso que a gente vai falar nesse editorial. É lógico que eu preciso pedir para você dar o like. Eu tenho que lembrar, tá? Então dá o like, curte, compartilha. E se não é inscrito, se inscreva. Eu preciso porque o YouTube entende assim a relevância do nosso canal. Então, se você puder, dá uma força aí pra gente. E vamos entender um pouco mais da importância desses prefeitos, da importância das eleições de 2026, 24, né, para 2026. Vamos entender. Olha só, o Bolsonaro deu essa entrevista aqui na Jovem Pan. E nessa entrevista no Pânico, ele falou que as eleições de 2026 serão moldadas pelas eleições de 2024, ou seja, aquilo que eu já tinha dito para vocês. As eleições de 2024, prefeitos e vereadores, são os alicerces de deputados, governadores e presidente da República e senadores. O ex-presidente ainda alertou que quem se adiantar agora vai ser atingido por um tiro de bazuca sobre novos líderes da direita. Então a gente precisa esclarecer uma coisa aqui, porque existem um pessoal aí da left, ou seja, da canhota, que entende its literis, né? Ou seja, literalmente as falas. Bolsonaro não ameaçou ninguém com tiro de bazuca, não, tá? Senão alguém logo vai mandar prender o Bolsonaro porque falou que ia dar um tiro de bazuca em alguém. Parece bobo, mas a gente tem que explicar. O que Bolsonaro quis dizer aqui, na verdade, é que ele sabe muito bem as armas que o sistema está utilizando para colocar a direita fora do baralho. Tem muita gente que está na expectativa e quer saber logo o nome. Não, mas quem vai ser o nome? Quem serão os nomes que estarão dispostos? Entenda uma coisa. A pior coisa que a direita poderia fazer agora é liberar os nomes. Tanto para concorrer com Boulos em São Paulo, ou para concorrer no Rio, ou para concorrer em BH. Ah, vai ser o Nicolas Ferreira. Peraí, pessoal. Não dá para falar. Porque se falar agora, a chance de alguém se tornar inelegível é muito grande. A chance de ter uma perseguição política gigantesca é muito grande. Então, é aqui, na forma dele, o Bolsonaro diz que vai levar um tiro de bazuca. E é mais ou menos isso mesmo. Mas você precisa entender como que os prefeitos atuam. Vou te dar um exemplo. Nesse exato momento, os prefeitos estiveram com o Arthur Lira e dialogaram com o Arthur Lira pedindo que ele não efetue a votação da reforma tributária, que essa reforma seja adiada. Qual o motivo? 15 prefeitos de capitais, 18 municípios que não são capitais e também alguns governadores, 8 governadores, apareceram lá para pressionar o Lira. O Lula quer colocar ali dentro um chamado Pacto Federativo, ou seja, Conselho Federativo. Esse Conselho Federativo, corrigindo o que eu disse, ele viola o Pacto Federativo. O que é o Pacto Federativo? As competências de cada município, as competências de cada estado, de gerir os seus próprios recursos. Então, só para você entender, o município, aqui de Ribeirão Preto, por exemplo, ele tem os impostos que são dele, como, por exemplo, o IPTU, o ITBI. Esses impostos são do município. E caso o governo se negue a repassar impostos
que são federais, que devem haver a distribuição, o governo consegue ir se virando com os impostos que são seus. O que Lula quer? Que tudo isso vá para a mão do governo federal e o governo federal faça o que quiser com os municípios e estados. Isso aí, o que Bolsonaro chamou de um imposto comunista, ou seja, centraliza o poder na mão do Estado. E isso é errado demais. Mais Brasília e menos Brasil, o contrário do que Guedes pregava. E aí, essa pressão dos prefeitos, dos governadores, é apta a fazer com que Lira suspenda a aprovação da reforma tributária. E se suspender, é uma derrota gigantesca para o Lula. Mas por que os vereadores e prefeitos são tão importantes? Olha só, na hora de correr atrás de votos, são os prefeitos e vereadores que vão dialogar e apresentar o pedido de votos para certo deputado, para certo governador ou presidente. Se um prefeito faz uma boa gestão e ele fala, olha, eu estou apoiando o presidente da direita. Se o presidente da esquerda ganhar, provavelmente ele vai travar recursos para mim. E quem vai sentir é você, cidadão, aqui do meu município. A possibilidade de converter os votos é gigantesca. Então, quando eu te falo que vereadores e prefeitos são alicerce da votação presidencial, governadores, deputados e senadores, é porque o são. Então, a gente tem que ter muita atenção sobre isso. E você vai ver o quanto, mesmo Bolsonaro inelegível, ele ainda tem uma atuação muito forte dentro do cenário político. Vou te dar um exemplo. O Ricardo Nunes, que é o prefeito de São Paulo, maior capital do nosso Brasil, ele pediu apoio ao presidente Lula? Não. Ao presidente Bolsonaro e ao Valdemar da Costa Neto para pressionar e mudar o texto da reforma tributária, porque o texto é danoso, o texto é muito, muito ruim. E aqui mostra que não podem recorrer a Lula, Tiveram que recorrer ao ex-presidente, mesmo estando ele inelegível, para poder articular com a base da oposição para que essa reforma não passe e assim municípios e estados serão destroçados economicamente se essa reforma tributária passar. Deputado federal Coronel Meira, ele também fez uma publicação contra essa reforma tributária. E ele escreveu o seguinte: reforma tributária com 200% de aumento de imposto, eu voto contra. O Brasil não vai pagar essa conta. A reforma tributária visa, num país sério, facilitar, simplificar. Nós vivemos, só para você ter noção, e eu sou tributarista, é a minha especialidade, num verdadeiro manicômio tributário. Por que manicômio tributário? Vou te dar um exemplo. Uma determinada fábrica resolveu fazer aquelas sandálias de borracha, aquelas todas furadinhas, que tem uma alça por trás. Você já viu aquela sandália de borracha? Pois é. Ela fez aquela sandália de borracha, catalogou junto ao fisco, à Receita Federal, como sandália de borracha e começou a vender. Veio um fiscal e multou aquela empresa, uma multa pesadíssima. E aí o fiscal entendeu que não era uma sandália de borracha, era um sapato vazado. Sim, sapato vazado. E por ser um sapato vazado, a carga tributária era X, ou seja, multou essa empresa porque estava tributando errado. Essa empresa recorreu e foi para o judiciário. E lá no judiciário, essa briga foi correndo e ele perdeu. Ou seja, teve que manter a multa. Perdeu milhares de reais. Depois, alguns anos depois, trocou-se o fiscal. E a empresa estava tributando agora como sapato vazado. O novo fiscal veio e disse: não é sapato vazado, é sandália de borracha. E aplicou uma nova multa. E foi para o judiciário. O judiciário falou que agora a situação é outra. E deu a condenação. Essa insegurança jurídica, isso aqui é um caso que a gente cita muito no direito tributário, mas é para mostrar o manicômio que o direito tributário é. A reforma tem que vir para facilitar isso. A reforma ela tem que vir para deixar isso mais simples para o cidadão brasileiro e não para complicar. E o pior de tudo, não é para sugar ainda mais de um povo que é
um dos que mais pagam impostos no mundo. Meu amigo, o Brasil não aguenta se essa reforma tributária passa para aumentar ainda mais impostos na cola do brasileiro. E aí, matéria do Estadão aqui, reforma tributária. Após pressão de Tarcísio, o relator da reforma tributária, ou seja, quem está fazendo o texto final para apresentar para votação, que esse é o papel do relator, ele está pensando em rever essa arrecadação e o Tarcísio, sendo governador, vai dar uma derrota para o Lula. Você tem noção da força do Tarcísio? Ele é governador. E ele, por pressão dele, o relator cogita mudar, contrário à vontade do presidente, que só quer arrecadar. Você está entendendo o quanto o jogo político é um jogo complicado, um jogo muito complexo? Pois é, a gente vai estar acompanhando tudo isso aqui sobre a reforma tributária e vai estar trazendo para vocês em primeira mão, tá? Agora a briga é reforma tributária. Depois a gente volta para a CPMI do dia 8 de janeiro, porque quanto mais a gente reza, mais assombração aparece. Mas tá bom, calma que a gente chega lá. Outra matéria para vocês agora do jornal Metrópolis. Prefeitura gera polêmica em Minas Gerais ao comprar arroz do MST por R$818 mil. A compra de arroz para merenda escolar pela Prefeitura de Juiz de Fora tem gerado polêmica nas redes sociais. Ocorre que a empresa que venceu a licitação para o fornecimento do alimento é a Cooperativa de Trabalhadores Assentados de Porto Alegre, a COUTAP, ligada ao movimento Trabalhadores Sem Terra. Publicações nas redes sociais acusam a prefeita Margarida Salomão, de selecionar o fornecedor com base em preferências políticas. O preço unitário de R$ 43,6 o quilo também foi acusação de superfaturamento, o que foi rebatido pela gestão municipal. O valor total da contratação, R$ 818 mil. É por isso que a CPI do MST é muito importante. Tem um discurso da esquerda que é mentiroso, que quem alimenta o Brasil é o MST. O MST é o maior produtor que traz comida para dentro do Brasil. Na verdade, o agro só exporta soja. Isso é mentira. Não existem dados comprovados e a própria Embrapa mostra a diferença disso. Mas a grande questão é que o arroz produzido pelo MST ele é muito mais caro, é o arroz orgânico, ele é muito mais caro. E aqui, sim, pode haver, nesse caso em específico, não estou falando que tem, é o que se apura a partir de então, um superfaturamento. E aí, quem se beneficia com isso? Quem ganha com isso? CPI do MST é bem provável que vai ter convocação aí, a gente vai estar esperando para ver. Bora lá, pessoal! Quem acreditou que o Brasil ia virar uma Suíça da noite para o dia, era só tirar o Bolsonaro genocida e colocar o Lula paz e amor, que o Brasil se tornaria a maior potência mundial. Flores, no âmbito da floresta amazônica, então, do cerrado, do meio ambiente, ia mudar tudo da noite para o dia. Pois é, mas não é bem isso que está acontecendo. Essa matéria do Pleno News aqui mostra que a Amazônia tem o mês de junho com mais queimadas em 16 anos. O mês de junho desse ano registrou o maior número de queimadas dos últimos 16 anos na Amazônia e no Cerrado. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Foram 3.075 focos de incêndio na floresta amazônica. E aí sempre tem um desavisado para aparecer, alguém que quer aparecer, e aparece o DiCaprio aqui, como se entendesse alguma coisa de Brasil. DiCaprio elogia Lula e critica Bolsonaro ao citar dados sobre desmatamento na Amazônia. Pois é, parece que tem umas pessoas que não têm noção da realidade, mal entendem o local onde estão e vêm aqui dar palpite sem entender o que está acontecendo. É isso. E aí tem gente que acredita que isso tudo é uma maravilha. E eu vou mostrar para vocês a mente esquerdista. Você já tentou fazer uma postagem em algum jornal amplamente esquerdista? Eu já tentei. Tá rolando aí uma discussão sobre a questão do Carlos Alberto de Nóbrega. E o Carlos Alberto de Nóbrega, ele fez uma crítica ao Lula. Ele disse o seguinte: olha, eu acho que é uma vergonha para o Brasil ter um presidente que não tem um curso superior, que não tem estudo,
que se orgulha de dizer que é analfabeto. E isso mostra uma descredibilidade muito grande. E o brasileiro não ter políticos que realmente são preparados para isso mostra o porquê o nosso Brasil como está. E eu assino embaixo o que o Carlos Alberto falou. Aí a UOL fez uma editorial onde o Josias de Souza vem e diz que o Carlos Alberto não sabe de nada, o que vale é a vivência do Lula. E aí eu teci o meu comentário, falei, olha, eu acho que o Josias de Souza não ia gostar muito de estar numa mesa de cirurgia com um médico que não tem preparação e dizer que vai confiar só na vivência dele. E aí, meu amigo, parece que surgiu zumbi de todo lado, igual The Walking Dead, esquerdista de tudo quanto é lado, passador de pano de tudo quanto é lado. Só com ofensas, sem argumentos. Até que, de vez em quando, aparecia algum que tinha argumento, do tipo, mas política e medicina não tem nada a ver, você vai me dizer que precisa passar por qual curso para ser político? Vamos lá. O cara, para ser político, ele, no mínimo, ele deveria passar por um aprendizado bem adequado, para entender um pouco de cada área que ele vai ter que gerir. Os chefes, principalmente os chefes do executivo, esses deveriam dedicar a vida ao estudo. Eu garanto uma coisa para você pode até não concordar comigo, mas entre Lula e Enéas, vê a diferença. Você vai ver o que o estudo pode fazer para uma pessoa. Então, sim, assim como um médico não me operaria, eu também não escolheria um presidente que se orgulha de não querer estudar. Essa é a minha visão, mas cada um tem sua opção. Vamos lá. E para entender essa mente desse pessoal que passa pano para isso, vamos entender uma coisa aqui? Olha o tipo de projeto que visa mudar o mundo. O tipo de projeto que visa mudar tudo, deixar o mundo perfeito na mente de um esquerdista. Lá no Rio de Janeiro, foi criada uma lei. E essa lei proíbe o uso dos termos elevador social e elevador de serviço. Qual é o intuito? Evitar discriminação. A lei que proíbe as denominações elevador social e elevador de serviço em prédios privados entrou em vigor na cidade do Rio de Janeiro na terça-feira, dia 4. A determinação visa coibir qualquer tipo de discriminação e proporcionar o dinamismo para o acesso a estabelecimentos privados. Pois é, o texto foi sancionado pelo prefeito Eduardo Paes e foi publicado no Diário Oficial da União e estabelece uma multa de 5 mil para o edifício que tiver o nome elevador social, elevador de serviços. Tá. Imagina como que vai ficar a cara dos entregadores chegando com a geladeira pesada e enfiando-se no elevador onde tem um fluxo gigantesco de pessoas descendo e subindo o tempo todo. Pois é, vai atrapalhar a vida do trabalhador, não vai? Porque ele vai ter que esperar. Porque geralmente o elevador de serviço, discriminatório demais, né? De serviço, ele fica pronto ali, preparado para o trabalhador, que precisa subir e descer mais rápido. Então o cara tá com a lata de tinta na mão, vai pelo elevador de serviço, entra lá e sobe. Tá lá, bem definido, elevador de serviço. Mas agora, dentro do mundo imaginário de Nárnia, desse pessoal, a discriminação acaba por ali. Na minha visão, é uma lei inútil. Na minha visão, é uma lei que, com um estudo mais aprofundado e com uma pessoa que tem uma vivência maior, saberia que essa lei vai ser mais uma das milhares. No Brasil tem milhões de artigos e leis que não têm eficácia nenhuma. Essa aí, não tenha dúvidas. Pode até mudar o nome, mas é uma lei que não leva a nada. E citando a vocês o caso do Alberto Nóbrega, que eu tinha falado, tá aí, né? Caso Alberto Nóbrega, matéria de CNN, critica Lula por falta de diploma. Por isso, o país está desse jeito. Em participação na Roda Viva, da TV Cultura, o humorista questionou um homem que não tem um curso ginasial, universitário, contábil, qualquer coisa que seja, ser presidente da República, por isso que o Brasil está do jeito que está. E vocês me desculpem, não se trata aqui de discriminação, não. Porque não é o fato de você ser pobre
que você não consegue ter um curso superior. Não é o fato de você ter saído de baixo que você não consegue. Afinal, eu já morei em barraco de lona. Afinal, eu tinha que andar 16 quilômetros para poder estudar, e eu estudei. E hoje, eu tô aqui, com o meu estudo. A grande questão é, se o cara não tem a boa vontade de aprender, como ele vai poder ensinar ou conduzir? Não tem como. Não tem como. Então, sim, eu concordo com Carlos Alberto de Nóbrega. Na minha visão, eu acho que se nós tivéssemos políticos com boa vontade, bem preparados, estruturados, talvez o Brasil seria diferente. E aí, o que você pensa sobre isso? Ou você acha que não tem nada a ver, qualquer um, não precisa nem ter estudo, pode ser um analfabeto, que não sabe nem ler um projeto de lei. Tá tudo bem você votar nele para ele criar projetos de lei para você, como, por exemplo, um senador, um deputado, um vereador ou um prefeito. Já imaginou um prefeito determinando um contrato de licitação onde precisa de decisões sérias, onde ele não consegue ler esse contrato e definir, interpretar o texto? É complicado, tá? É complicado, é o meu ponto de vista. E aonde está o discurso de que a educação vai salvar? Aonde joga-se o discurso da educação nesse caso? Aí a educação nesse caso não tem valor? Cada um. No seu cada um, né? Essa é a minha visão. Coloca no comentário se você gostou do nosso editorial. Se gostou, compartilha, manda para mais pessoas. E se não gostou, democraticamente, você tem que fazer sua crítica. É assim que a democracia funciona. Pelo menos eu acredito que, na minha visão, a democracia não é relativa, ela é clara até demais. A democracia tem liberdade de você discordar do que eu digo e de que eu possa discordar do que você ou do próprio presidente ou de algum ministro possa dizer. Isso é democracia. Se eu posso discordar, se eu posso usar isso de forma em debate e não como ofensa, porque a ofensa foge à democracia, desculpe, mas foge. Mas se eu posso colocar isso em forma de debate, um discurso sério como debate, por que não? Por que não? Tá certo? Compartilha e manda para mais pessoas. Obrigado por ter ficado até o final.